você só a sua imagem? Só minha imagem. Aí por isso que eu não sabia se você tinha caído ou não. No YouTube. É a primeira vez que eu vejo isso aí. Olá, pessoal. Pedimos desculpas pela falha técnica. Tivemos um problema na plataforma do YouTube. E aí a gente está retomando agora para que vocês possam acompanhar novamente a nossa live. Bom, nós paramos então no início da fala do Dr. Tarcísio, os comentários, após a colocação que a gente colocou de todo o contexto, né, da proteção de dados, de como são os preparos, a parte técnica, tecnológica, ou seja, a infraestrutura das ILPIs, das casas de repouso e de todas as unidades desse segmento de cuidados à pessoa idosa. Eu peço, então, para que o Dr. Tarcísio possa novamente colocar os seus comentários, para que a gente possa, então, retomar a nossa live aí. Por favor. Cláudio, então, enquanto você falava, eu fiz uma série de anotações aqui para que eu possa comentar todos os temas por onde você passou. Então, o primeiro ponto que eu queria dizer é o seguinte: a Lei Geral de Proteção de Dados é uma lei de 2018, uma parte dela começou a valer em 2020, a outra parte em 2021, e com uma sequência de regulamentações, inclusive a regulamentação das penalidades, que já estão sendo aplicadas, né? Então, por exemplo, existe a penalidade que é por faixa de faturamento, tem a penalidade que pode chegar até 50 milhões, tem penalidades que pode ser bloqueio de banco de dados, e essas são penalidades jurídicas administrativas, mediante processo administrativo na Autoridade Nacional de Proteção de Dados, que é uma espécie, algo parecido com uma agência reguladora para proteção de dados, tá? Então, ela regulamenta a lei, fiscaliza a lei e aplica penalidades, tá? Só que as penalidades da Lei Geral de Proteção de Dados também podem acontecer no Poder Judiciário. Por exemplo, em processos contra instituições, contra empresas, porque todas empresas, todas as instituições, terceiro setor, e todas as instituições públicas, ou seja, no direito, empresas privadas no sentido mais estrito, mas também órgãos públicos, terceiro setor, todo mundo tem que se adequar à Lei Geral de Proteção de Dados. E em processos judiciais, pode-se ter penalidades também, indenizações, enfim. E também em reclamações trabalhistas, porque a Lei Geral de Proteção de Dados, ela protege dados dos pacientes, dos responsáveis legais e financeiros dos pacientes, e protege dados legais também dos colaboradores que trabalham na instituição, sejam eles regime de CLT, se fosse o caso, estatutário, se for pessoa jurídica, se for cooperado, enfim, se o caso de menor aprendiz, estagiário. Então, todas as pessoas que trabalham na instituição também têm seus dados protegidos, inclusive os dados dos próprios gestores, tá? E, então, na Justiça do Trabalho também pode ter penalidades, tá? Então, a lei, ela vem sofrendo regulamentação constante, tá? Esse ano já saíram algumas regulamentações, a lei já está em vigor, e a gente tem que tomar cuidado, principalmente com a reputação, né? Essa é uma penalidade que não é jurídica, não está prevista na lei, mas quando uma instituição tem problemas com dados, isso vai para em redes sociais, né? Procon, Reclame Aqui, dependendo do caso, isso é muito ruim para a reputação da instituição, né? Isso vale para a instituição, então, que é filantrópica, que não é filantrópica,
E uma coisa muito importante, quando a gente pensa em uma instituição se adequar à Lei Geral de Proteção de Dados, embora muitas trabalhem de forma bem similar, né? Desde o primeiro atendimento ali pela recepção, quando a pessoa vai conhecer a instituição, etc., até assinar a documentação, e depois o dia a dia, o acompanhamento. Mas, embora haja semelhança, há muitas peculiaridades, né? As instituições, administrativamente, internamente, têm suas próprias organizações, têm a sua própria forma de ser gerida. E por quê? Porque as pessoas são diferentes, né? As pessoas são diferentes, a forma como as pessoas acham que devem gerir aquele negócio, estabelecer os processos e procedimentos internos são diferentes. Então é importante um olhar particular, né, específico para cada instituição. E nesse olhar específico para cada instituição, primeiro é feito um diagnóstico para saber aonde estão os problemas naquela instituição em relação aos dados pessoais. Esse diagnóstico vai identificar problemas tanto do ponto de vista jurídico, documental, como do ponto de vista tecnológico e do ponto de vista gerencial, do ponto de vista administrativo, processual, com relação ao fluxo, como as informações circulam, tá? E aí, com esse diagnóstico, vai se poder fazer os ajustes necessários, esses ajustes documentais, tecnológicos e gerenciais, administrativos, processuais. É muito importante ter em conta que muitas instituições ainda estão no papel, total ou parcialmente, e muitas permanecerão com os seus processos e documentos no papel. A Lei Geral de Proteção de Dados em nenhum momento exige que se compre um servidor, um software ou coisa nessa linha, né? O que ela exige são a adoção de medidas que façam com que os dados sejam tratados de forma mais segura. Então, pode ser que a sua instituição ainda vá continuar no papel por tempo indeterminado. Isso impede ou afasta a necessidade de se adequar à Lei Geral de Proteção de Dados? Não, não afasta, tá? Então, quando a gente faz um projeto de consultoria para uma instituição, esse projeto é feito sob medida, independente se ela tem software, servidores ou não. Tá? Porque o papel também, a Lei Geral de Proteção de Dados, fala que protege os dados que estão no papel e que estão também no digital. E às vezes o problema se dá, não é nem no papel e nem no digital, às vezes se dá na forma como se fala, como se transmite informações. Que a Lei Geral de Proteção de Dados protege dados de pessoas, nome, CPF, mas protege uma série de outros tipos de dados, como dados sensíveis, dados relacionados à doença, etc., que às vezes, por exemplo, uma pessoa pode inadvertidamente falar para uma outra pessoa informações de uma outra que não deveria, né? Então é muito importante que nesse processo de adequação que cada instituição precisa passar, além de ter um diagnóstico, é preciso que as adequações sejam feitas do ponto de vista jurídico, do ponto de vista dos seus processos internos, as ferramentas que usam, seja papel ou tecnológico, e muito importante é o treinamento de todas as pessoas, né? Treinamento das pessoas que estão ali na linha de frente, pessoal da área da saúde, cuidadores, etc., mas também o pessoal administrativo, na recepção, no escritório, no financeiro, e também dos próprios gestores da instituição, né? E para terminar essa fala, eu devolver a palavra para o Cláudio e a gente ainda ir trocando, mas a Lei Geral de Proteção de Dados, ela não é uma lei isolada, ela tem que ser aplicada junto com outras leis, né? O Cláudio citou algumas. Então, a própria Lei Geral de Proteção de Dados Pessoais, LGPD, fala que os dados devem ser tratados de forma adequada, seguindo o Estatuto do Idoso, tem que respeitar também o Código de Defesa do Consumidor e uma série de outras normas jurídicas que se conectam com a Lei Geral de Proteção de Dados. Cláudio, te devolvo a palavra. Muito bom. Os detalhamentos que o Dr. Tarcísio está trazendo para nós são muito importantes para que vocês possam entender a questão dos riscos, né? Tudo isso aqui, resumindo, riscos de todas as informações, de procedimentos, de protocolos em relação à aplicação da LGPD. É importante que vocês
tratem isso dentro das conformidades. Aí a gente usa aquela palavra que vocês já ouviram, que é o compliance, né? O compliance é conformidade, procedimentos, protocolos, para que você não tenha problema de receber penalização, de receber fiscalização e tenha prejuízos e transtornos, e isso possa afetar o conceito que vocês construíram há décadas. É importante que o Dr. Tarcísio falou, talvez a maior penalidade seja indireta, ou seja, você perder conceito, reputação, diante da necessidade, por exemplo, de receber doações de uma comunidade, né? Pense um escândalo numa casa de repouso, numa ILPI, porque perdeu dados das pessoas idosas, que são super protegidas pela legislação, e como que fica esse conceito, como que fica a opinião pública. Então, isso é terrível. Então, não somente atender à legislação por questão jurídica e legal, mas também cuidar do próprio conceito construído há décadas, conceito construído com muito esforço, com campanhas, com mobilização, articulação, voluntariado, trabalho idôneo, sério, de poder conseguir manter uma instituição com portas abertas, receber doações, receber empresários que se interessam pelo trabalho nessas questões sociais. Isso é importante, tá? Então, mais uma vez, chamando a atenção, nós todos que somos envolvidos nesse segmento importante de ILPI filantrópica, de casa de repouso e outras unidades que fazem o cuidado da pessoa idosa, devem sim pensar, né, em implantar suas certificações, seus protocolos, procedimentos, para poder ficar seguros, não ter nenhum transtorno futuramente. Bom, na mão de vocês, mesmo que virtualmente, nos nossos conteúdos, em todos os nossos meios de comunicação, de informação, para ajudá-los naquilo que é possível, tá? Nós temos comunidades, WhatsApp, redes sociais, nosso site, todas as oportunidades que temos para falar com vocês. O nosso conteúdo é de sempre fortalecer o segmento, né? A nossa missão principal é levar empoderamento para vocês, de informações importantes, relevantes, a fim de que vocês possam cada vez ter uma governança em conformidade com a legislação. E pensando nisso, nós tivemos algumas reuniões com a equipe da Privacidade Garantida, que daqui a pouco o Dr. Tarcísio vai comentar sobre essa empresa, e tivemos aí uma pesquisa de mercado e encontramos a empresa, que o Dr. Tarcísio é o CEO e fundador. E aí, a gente, preocupado com essa questão de vocês conhecerem quais são os caminhos que você e a LPI, Casa de Repouso, pode fazer, já começar a pensar nessa preparação, pensar em prevenção, né? Tanto é que o nosso nome aqui é Previner, é um trabalho bastante preventivo. Então, vamos tentar prevenir, que fica muito menos oneroso, menos transtorno do que você receber uma multa, uma penalização, né? E aí a gente conversou com o Dr. Tarcísio, com a equipe dele, e montamos aí uma parceria. Para que essa parceria? Principalmente para que vocês tenham condições diferenciadas para começar a pensar aí numa negociação, nas tratativas com essa empresa parceira, para começar um trabalho realmente de certificação ou outro serviço, que o Dr. Tarcísio daqui a pouco vai explicar para vocês como que funciona. Eu sei que são muitas informações, a gente apenas condensou, né, tentou resumir, a questão é muito mais complexa, mas como ninguém pode ficar muito tempo, né, a gente tem correria, todo mundo tem seus compromissos, a gente está condensando as informações aqui, até porque vai ficar gravado, essa live gravada no canal do YouTube da Previner. Mas aí agora,
eu gostaria muito que o Dr. Tarcísio explicasse e apresentasse à empresa Privacidade Garantida, ao qual nós somos parceiros recentemente, para que ele possa levar para vocês como que funciona a empresa, como é essa empresa. Eu sei que é a primeira empresa certificadora de proteção de dados no Brasil, é uma empresa que tem 15 anos, então se trata de uma empresa séria, competente e com expertise para trabalhar nessa questão tão importante da LGPD. Então, o Dr. Tarcísio fique, então, à vontade para apresentar a empresa e também falar como que funcionaria os serviços caso a ILPI tenha interesse em começar tratativas com vocês com essa questão mais diferenciada. Por favor. Então, a privacidade garantida, ela tem um site que oportunamente é privacidadegarantida.com.br. Nesse site, sem prejuízo do que eu vou falar agora, tem uma série de informações sobre o que fazemos, aonde atuamos, os estados do Brasil onde estamos, temos clientes também fora do Brasil. Nós temos 15 anos trabalhando com proteção de dados. Então, muito antes de existir essa Lei Geral de Proteção de Dados no Brasil, a gente já trabalhava com isso, mas trabalhava num outro formato para instituições que, vamos pensar, que estavam procurando ter um tratamento com dados, mas não porque existia uma lei, mas por força de exigência de um fornecedor, de um cliente, alguma coisa assim. Então, com a Lei Geral de Proteção de Dados, a gente estabilizou-se e ampliou o escopo do nosso trabalho. Então, nós temos 3 serviços relacionados à proteção de dados, e esses serviços acabam se subdividindo, mas vamos falar de uma forma mais macro, esses 3 serviços. O primeiro serviço é o serviço de consultoria e implementação da LGPD. Então, a gente faz um diagnóstico de cada instituição, um diagnóstico específico e especializado para cada instituição, de acordo com a realidade de cada um. E esse diagnóstico, então, ele vai identificar o que precisa ser feito, quais são os riscos e os problemas que aquela instituição tem, e aí, a partir desse diagnóstico, a gente faz um plano de ação e faz as implementações do que for necessário. Então, por exemplo, ajustes a documentos com colaboradores, com pacientes, com responsáveis, com fornecedores, a criação de um código de boas práticas de proteção de dados, uma política de segurança da informação, se for o caso, uma política de backup, política de acesso, né, e acesso não é só acesso digital, mas também acesso físico, enfim, tudo que for identificado como um problema, nós vamos então corrigir isso, tá? Isso vale tanto do ponto de vista jurídico, documental, então possivelmente precisarão ter aditivos contratuais, novos modelos de minuta, novos modelos de formulário, enfim, se a instituição tem um site, precisa fazer uma varredura para identificar o que precisa ser ajustado no site. Então, essas adequações vão ser tanto do ponto de vista jurídico, tecnológico, como do ponto de vista gerencial, processual, administrativo. Porque se as instituições ainda têm papel, o fluxo de papéis não precisa ser eliminado necessariamente, mas ele precisa ser feito com o mínimo de segurança. Tá? Então, esse é o primeiro serviço, consultoria e implementação da LGPD. É uma forma bem sucinta de como isso funciona. No término do projeto, a gente fornece um relatório técnico que conta tudo que foi identificado de problema, tudo que foi corrigido e como a instituição está agora. Então, esse relatório é um relatório que sintetiza todo o projeto e que, eventualmente, se a sua instituição for questionada por alguém, por outra instituição, você tem ali uma prova com as evidências que a gente vai fornecer de que efetivamente está adequada à LGPD, porque a LGPD, ela fala que as instituições que se adequarem a ela, conseguirem ter isso documentado, né? Então isso pode atenuar as penalidades. O outro serviço que a gente presta é um serviço chamado de certificação em LGPD, tá?
que não é a mesma coisa que consultoria e implementação da LGPD. Consultoria e implementação da LGPD é obrigatório, isso ninguém pode escapar. Agora, certificação não é obrigatório na LGPD, é facultativo. Então, para você ter uma certificação, primeiro a sua instituição tem que estar adequada à LGPD. Primeiro precisa ter passado por uma consultoria, uma implementação. Aí depois, se ela quiser ter uma certificação, ou seja, atestar para o mercado, para o público em geral, que além dela estar adequada, ela é auditada periodicamente, aí ela pode ter, então, um selo de certificação. Esse selo de certificação, então, é para dizer que a sua instituição se adequou e ela é auditada periodicamente. Mas isso não é obrigatório, isso é facultativo. É para dar mais credibilidade à sua instituição perante o público no qual ela atua, né? E o terceiro serviço que a gente presta é o que é conhecido no Brasil pela sigla DPO, ou DPO, é a abreviação de Oficial de Proteção de Dados, que é o nome em inglês para o que no Brasil é chamado de encarregado pelo tratamento de dados pessoais. Então, é uma figura que não existia no Brasil até a Lei Geral de Proteção de Dados entrar em vigor. Essa é uma função, uma profissão, poderíamos assim dizer, que pode ser exercida por uma pessoa física ou pode ser exercida por uma pessoa jurídica, tá? Como se fosse um contador, né? Então, a instituição pode ter um contador interno, colaborador, ou ela pode ter um escritório de contabilidade, que é uma pessoa jurídica que presta serviço para ela. Então, o DPO, ele é o grande guardião de dados de uma instituição, seja ela pública, privada, instituição filantrópica, empresa, enfim. Se for pessoa física, tá? O ideal é que ela não acumule função. Então, por mais que ela conheça a LGPD, né, porque quando você vai trabalhar com a LGPD, você tem que conhecer do ponto de vista jurídico, do ponto de vista tecnológico e do ponto de vista processual, administrativo e gerencial. Então, vamos imaginar que essa pessoa, por mais que ela tenha feito os cursos, tem toda ali know-how para exercer essa atribuição, o ideal é que ela não acumule função dentro da instituição. Então, não seja alguém que tem função administrativa, não seja a pessoa que tem função financeira, não acumule função, né? Então, o ideal é que não acumule a função de jurídico, não acumule função de TI, não acumule função com nada, exatamente porque, como ela é guardiã dos dados, ela tem que ter plena autonomia e não pode haver conflito de interesses, né? Então, a regulamentação da atividade fala que você tem que evitar o conflito de interesses, então você pode ter outras implicações, né? Então, como contratar um DPO para uma instituição? Isso vai inflar muito a folha de pagamento, porque é um salário alto, tá? Por conta da qualificação. A lei prevê que você possa terceirizar isso, né? Como contabilidade, né? Você, não tenho contabilidade interna, vou terceirizar a contabilidade, vou terceirizar o marketing, vou terceirizar, enfim. Então, você pode terceirizar. Então, a gente presta esse serviço terceirizado, né? Quem que não precisa ter esse serviço de DPO? Microempresas e que não tem um grande volume de tratamento de dados ou não tratem dados críticos, né? As ILPIs, elas têm dados de idosos que precisam de um tratamento especial, elas têm dados sensíveis, que é em relação a diagnóstico médico, etc. Então, ela vai precisar ter esse serviço do DPO ou de encarregado de dados, e é o tipo de serviço então, que a gente presta de forma terceirizada, né? Então, basicamente, são esses 3 serviços. Nesses 3 serviços, né, por exemplo, tanto o serviço do DPO como de consultoria, estão incluídos os treinamentos dos colaboradores. O DPO, ele vai estar identificado nos canais de contato que vocês têm, sejam site, redes sociais, num balcão de atendimento, na recepção, porque a lei fala que os titulares de dados, eles têm direito de questionar a instituição sobre dados, pedir informações, tem uma série de direitos na LGPD que os titulares de dados, sejam pacientes ou responsáveis legais e financeiros, têm direito de questionar, exigir, e para quem que eles vão fazer isso?
de acordo com a lei, vão pedir isso para o serviço de DPO. Então é muito importante que esteja identificado qual é a empresa que você contratou para prestar esse serviço de DPO. O DPO vai receber essas solicitações, vai processar, vai alinhar com a instituição antes de responder. Se alguém eventualmente fizer uma denúncia na Autoridade Nacional de Proteção de Dados, a Autoridade Nacional de Proteção de Dados vai entrar em contato com o serviço de DPO que vocês contrataram, para que ele possa prestar esclarecimentos a respeito daquela denúncia. E então o DPO tem uma série de papéis de guardião de dados, de canal de contato, de revisão de documentos do ponto de vista de proteção de dados, não revisão do ponto de vista jurídico, porque o serviço de DPO ele não exclui o serviço jurídico, ele não exclui o serviço de TI, ele não exclui nada dentro da instituição, ao contrário, ele é complementar. O olhar dele é sempre para a proteção de dados, né? Cada um vai continuar exercendo suas funções, o advogado, TI, o administrativo, o financeiro, etc. Cláudio, acho que para essa questão, né, dos serviços da privacidade garantida.com.br, seriam essas as ponderações que eu teria. Né? Bacana, doutor Tarcísio. Então, pessoal que está acompanhando aí a nossa transmissão e a gravação também, tem conhecimento básico de como tratar os dados, como fazer essa conformidade da LGPD. E aí nós vamos agora conversar a pergunta que fica no ar: como que eu posso fazer para entrar em contato com a empresa Privacidade Garantida? Nós vamos colocar para você em todas as nossas formas de comunicação, nosso site, grupos do WhatsApp, Instagram, Facebook, chats também, um link onde você vai passar os dados básicos da ILPI, da Casa de Repouso, para que você possa entrar em contato com a empresa Privacidade Garantida. Repetindo que a empresa é parceira aqui da Previner Consultoria, ok? Parceira formalizada, e nós temos os nossos interesses em comum para todo mundo aqui ajudar você a ter uma governança com segurança, para que você não tenha dor de cabeça amanhã em relação à proteção de dados dos idosos, dos funcionários, dos curadores, dos representantes e de toda a gama de informações que você tem aí na instituição, que, de certa forma, vão aumentar, tá? Essa burocracia, exigência do controle fiscalizatório é sempre a mais. Então, mais documentação, mais digitação, só para o doutor Tarcísio também conhecer um pouquinho mais o contexto, diversas casas de repouso, diversas ILPIs trabalham com software. Então, nós temos empresas tecnológicas que constroem aplicativos para substituir o papel e os arquivos de aço. Então, pensa, por exemplo, o pessoal da equipe técnica multiprofissional, que você tem lá enfermeira, médico geriatra, fisioterapeuta, terapeuta ocupacional, nutricionista, técnico de enfermagem, vários profissionais para tratar, psicólogos também, tratar de todos os cuidados necessários da pessoa idosa, patologia, a sua dependência e as suas questões de fragilidade de saúde, principalmente. Então, são informações full-time todo dia, desde que ele acorda até a hora que vai dormir, tudo que se passa, o histórico de saúde, intercorrência, internação, exame clínico, consulta médica, quedas, atividade de lazer, atividade lúdica, a parte nutricional, sondas vesiculares, sondas enterais, medicamentos, tudo isso são informações detalhadas full time, todos os dias. Aí imagina você multiplicar isso por 30, 40, 50, 60, 80, 100 pessoas idosas, dependendo do tamanho da unidade. Então, é muita informação, tá? Hoje, por exemplo, com essas tecnologias, é possível você ter relatórios também rápidos, precisos. Então, por exemplo, houve uma denúncia
que há indícios de lesão, de maus tratos por algum funcionário. Há um indício, há um inquérito civil ou policial, e há uma investigação interna e uma investigação pelas autoridades competentes. Esses relatórios, essas informações serão muito úteis para se apurar, por exemplo, responsabilidade civil e criminal por erro de algum profissional da ILPI, ou talvez por erro de algum profissional do SUS. Quando tem essa conexão, temos uma limitação de serviço de saúde primária aqui na ILPI, e quando ultrapassa esse nível, essa pessoa é levada para as unidades locais do SUS, ou regionais, né? Dependendo da complexidade. Então, são muitas informações que servem para, inclusive, prevenção e investigação de casos que aconteceram. Isso entra na investigação, na análise de cada ato, de cada profissional, para ver se não teve negligência, imprudência ou imperícia. Então, para vocês terem uma ideia do volume extraordinário, imenso de informações que começam desde cedinho até a hora que o idoso vai dormir, e ainda temos a madrugada, que às vezes acontece alguma intercorrência. Nós temos, às vezes, dentro das LPIs, idosos com transtorno mental, com patologia degenerativa, Alzheimer, e que pode trazer algumas intercorrências aí nos plantões dessas casas de repouso e nessas ILPIs. Então, as informações são imensas. Então, imagina você multiplicar isso por semana, por mês, por ano. É muita informação, que ultrapassa, assim, até o que a gente pode imaginar de tantos dados que existem nesse contexto. Então, é importante que vocês tenham esse conhecimento que nós estamos trazendo hoje aqui, embora de forma muito resumida, sintético, mas é importante que vocês já comecem a pensar em estar em conformidade com a LGPD. Aí a nossa produção vai colocar para vocês o link do formulário para que vocês possam entrar em contato com a privacidade garantida e que vocês tenham essas conversas, essas tratativas, a fim de que possam, nesse setor, nesse departamento aí de proteção de dados, conseguirem solucionar a sua prevenção para que fique tudo tranquilo, para que vocês possam cuidar do idoso normalmente, tá? É importante isso. Então, essas são as minhas considerações finais, né? Já estamos aí com um tempo aí de 1 hora e mais uns 8 minutos de live, já está bom, um tempo médio, já deu aí para vocês terem ideia de como que funciona. Eu vou passar então para o Dr. Tarcísio fazer as considerações finais para a gente já partir para o nosso encerramento. Cláudio, você estava falando de software, independente do software, muitos softwares, eles não atendem à Lei Geral de Proteção de Dados. Então, uma instituição, quando ela vai comprar um software, com o apoio do seu serviço de DPO, ela vai ter condição de verificar se aquele software ele está estruturado e respeitando a Lei Geral de Proteção de Dados. Ah, mas me falaram que esse software atende à Lei Geral de Proteção de Dados. No contrato de licença, está falando que ele atende à Lei Geral de Proteção de Dados. Isso não é suficiente, tá? Porque colocar no papel ou externar não significa que ele efetivamente atende. Então, é importante também que antes de contratar ferramentas tecnológicas, softwares, aplicativos, o seu suporte, o seu serviço de DPO te ajude nisso para que você não entre num barco furado, vamos assim dizer, né? Muitas instituições, o software em geral, para que serve um software? Para racionalizar o serviço humano.